No malihini ohana. Welcome cousin, so come on by. Aloha e come on by. Olá! Como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho. No mês de junho eu li bastante coisa, mas é o seguinte, vocês vão brigar comigo, gente, mas eu não resisti. Dos 8 livros que eu li, 5 são de um único autor. Eu não sei o que aconteceu, gente, que eu li o livro, né, dessa autora e gostei tanto que eu fui pesquisar sobre ela, acabei descobrindo outros livros e li 5 livros dela, por incrível que pareça, e adorei demais. Mas vamos ao que interessa, vamos falar das minhas leituras do mês de junho. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série, é o segundo livro dessa série. Eu estou falando de O Compasso Infinito do Coração, da Bianca Briones. Esse livro aqui, como eu já disse, ele é o segundo livro de uma série. A série começou com As Batidas Perdidas do Coração, que foi um livro, assim, que eu gostei demais, que é um livro apaixonante, um livro, assim, que mexeu muito comigo. É um livro com uma história, assim, muito marcante e que eu super indico. E quando saiu, gente, esse segundo livro, eu fiquei louca pra ler. Por quê? Porque o casal desse livro já é um casal que nós, né, pra quem leu a série, é um casal que nós conhecemos já no primeiro livro, que é a Clara e o Bernardo, que é um casal, assim, muito fofo, um casal, assim, que desde o primeiro livro eu torci muito por eles e eu queria uma história deles e eis que aconteceu, né, a história. E como eu disse, né, ele conta a história da Clara. A Clara, gente, é uma personagem, assim, muito marcada pela vida, pelos sofrimentos da vida. Ela é uma menina, assim, muito insegura. Devido a muitos problemas que ela teve, né, no passado. Ela perdeu a mãe muito cedo, aí logo depois o pai dela se casou. E ela não se dá nada bem com a madrasta dela. E depois, né, que ela se casou, depois, né, que ela cresceu e tentou, né, superar esses traumas, mas ela não conseguiu superar esses traumas. A Clara também acabou ficando sobrepeso, né? Depois que ela teve seus filhos, ela acabou ficando gordinha. E isso também é uma coisa que deixa a Clara um pouco frustrada e deixa ela mais insegura ainda. E esse segundo livro já começa com a vida da Clara, assim, numa reviravolta total. A Clara acabou de se separar, ela acabou de descobrir que seu marido a atraiu, então isso deixou a Clara arrasada. Agora ela tá com 2 filhos pequenos pra criar, então assim, nada é fácil na vida da Clara. E paralelo a isso, a gente tem o Bernardo, que é um personagem, assim, super fofo, é um personagem, assim, muito lindo, maravilhoso, que sempre foi apaixonado pela Clara. A gente sabe disso, né? Isso já foi introduzido no livro 1, né? Um pouco da história deles. O Bernardo sempre foi apaixonado pela Clara, mas eles também eram muito amigos, né? Eles eram amigos de infância. E bem antes dela casar, ele se revelou pra ela, mas a Clara nunca quis se envolver com o Bernardo, né? Porque ela sempre achou que o que eles tinham, né? Aquele vínculo tão bonito, tão forte, era só um vínculo de amizade, que não tem nada a ver com amor. Então, a Clara nunca se envolveu com o Bernardo de outra maneira, sem ser a amizade. Isso magoa demais o Bernardo. O Bernardo tentou fugir disso, né? Ele mudou do país, ele morou fora por um tempo, né? Ele morou na Inglaterra pra fugir da Clara, pra fugir desses sentimentos também, né? Afinal, a Clara se casou, ela tava vivendo a vida dela. E o Bernardo, né, é aquele tipo de personagem que, por mais que ele goste de alguém, ele é muito altruísta, né? Por mais que ele amasse a Clara, ele queria que a Clara fosse feliz, né? Ele nunca interferiu no casamento da Clara, mas ele preferiu se manter longe, se manter distante disso tudo. Só que ele está de volta, né? E está num momento, né, mais do que oportuno, né? A Clara acabou de se separar e é um momento que a Clara, né, precisa de um consolo, precisa de um ombro amigo, e é isso que o Bernardo traz, o seu consolo, o seu ombro amigo para a Clara. É claro, né, que ele tá ali para conquistar a Clara mesmo, para mostrar para Clara que eles não são somente amigos, que eles podem ficar juntos, mas assim, é uma luta complicada, é uma luta ferrenha. O Bernardo, assim, ele sofre demais com isso, porque assim, a Clara é uma menina muito fechada, ela não deixa ninguém invadir seu mundo. É por conta dos traumas que ela teve na vida, né? Ela é muito traumatizada, a Clara é muito fragilizada e ela gosta de viver ali dentro do mundinho dela, ela só mostra pros outros aquilo que ela quer que os outros vejam. Então o Bernardo, assim, sofre demais pra romper as barreiras da Clara. E Bernardo também
Ele sofre demais com, de certa forma, a rejeição da Clara, né? Porque a Clara não quer se envolver com ele, ela só quer ser amiga dele. Então, é uma luta complicada, é difícil. Eu gostei dessa história e, ao mesmo tempo, não gostei, mas eu vou contar o que eu gostei da história, tá? Vamos primeiro às coisas boas da história. É uma história, gente, muito bonita, porque fala sobre o poder da amizade. Eu acho que o ponto forte desse livro, na verdade, é a amizade. Eu acho que a amizade da Clara e do Bernardo rompeu todas as barreiras. E o amor, gente, o amor que o Bernardo sentiu pela Clara. Passaram anos e anos e Bernardo continuou cultivando aquele amor. Ele jamais se esqueceu da Clara, ele jamais abandonou esse sentimento. Por mais que ele tenha se envolvido com outras mulheres, ele nunca se apaixonou de verdade. A paixão dele sempre foi a Clara e ele nunca desistiu dela. Isso que eu achei mais lindo e mais fofo nessa história, porque nos momentos mais difíceis ele não desistiu desse amor e ele nunca perdeu a esperança de um dia ficar com a Clara. E isso é demais. E o Bernardo, pra mim, é o personagem principal dessa história, o personagem que eu mais gostei. Agora vamos à parte que eu não gostei, gente. É o seguinte, por mais que eu tentei entender os problemas da Clara, porque assim, nada foi fácil pra ela, é complicado mesmo tudo que ela viveu e tudo que ela tá vivendo, assim, a insegurança da personagem, mas assim, o excesso de insegurança da personagem acabou me irritando demais, sabe? Aquele alto flagelo que a Clara vivia, a Clara parecia que gostava de viver naquele mundo de sofrimento, aí eu sou a coitada, sabe? E eu não gostei disso na personagem. Outro ponto que eu não gostei também, eu queria que o Bernardo fosse um pouco mais determinado, não fosse tão bonzinho assim. Apesar dele ser um personagem fofo, apaixonante, eu achei que ele foi bonzinho demais. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais forte, um pouquinho mais determinado. Eu acho que a Clara precisava de um pulso forte ali na vida dela. E Bernardo vivia pisando em ovos com a Clara, sabe? Parecia que ela era feita de cristal, que ia quebrar a todo momento, e isso eu não achei uma coisa muito sadia pra história, achei um pouco cansativo, e a Clara me irritou demais, eu tive assim pensamentos homicidas com essa personagem, eu nunca odiei tanto um personagem como eu odiei a Clara, e acabei ficando surpresa porque assim, eu gostei do primeiro livro dessa autora, essa autora escreve muito bem, as histórias dela são envolventes, mas eu acho que o ponto fraco desse livro é a personalidade da Clara e o ponto fraco desse livro é a bendita, né, insegurança da personagem que eu acabei não gostando muito. Do resto, gente, é uma história linda, é uma história maravilhosa. O playlist, né, desse livro é um playlist, assim, muito bom. Assim como o playlist, né, do primeiro livro também. A todo momento, né, você é agraciado com alguma música que ou te marcou, ou você já ouviu, ou você já gostou. Assim, o playlist é encantador e eu gosto muito do playlist dessa autora. Ela tem boas escolhas pros personagens e é isso aí, gente. Eu vou ler o próximo livro da série, porque, assim, a autora é uma autora muito boa mesmo, só que em especial, assim, essa história não me envolveu tanto como eu pensei que me envolveria, tá bom? Mas não é um livro ruim, tá bom, gente? Assim, é uma opinião muito pessoal minha, tá? Mas é isso aí. Agora o próximo livro, tá? É um livro que tem uma capa maravilhosa, uma capa que eu amei, uma capa muito linda, me apaixonei por essa capa. Vocês sabem que eu adoro capas, né? Estou falando do livro Num Piscar de Olhos, da autora Teodora Kostova. Eu gostei, assim, do enredo desse livro. Eu pensei, inclusive, que esse livro seria na minha vida como alguns livros que me marcaram muito, que tem histórias semelhantes a ele, que é o livro Como Eu Era Antes de Você, Cante Pra Eu Dormir, ou até mesmo Como a Culpa das Estrelas, porque ele tem uma história muito parecida. Eu pensei que eu ia chorar demais lendo esse livro, eu tava esperando mares e mares e mares de lágrimas, mas eu não chorei, gente. Essa história, assim, não tem uma carga tão dramática como eu pensei que teria, sabe? Eu tava esperando um pouco mais de drama, apesar que vocês sabem que eu não gosto de drama, né? Mas eu tava esperando um pouquinho mais de drama, assim, não encontrei nesse livro. Mas vamos ao que interessa, vamos falar da história do livro. Ele conta a história da Estela, que, coitada, só acontece desgraça na vida dessa menina. Logo no início do livro, ela acaba perdendo 3 pessoas muito importantes na vida dela. Acaba perdendo 3 integrantes da sua família num dia só, num acidente de carro. Isso marcou muito a vida de Estela, sabe? A falta que ela sente, né, dessas pessoas, desses familiares.
Isso é uma falta assim que nunca acaba, é um vazio que nunca é preenchido. Você percebe a dor do personagem em relação a isso. E logo depois, né, esse acontecimento, a prima dela, que também é a sua melhor amiga, acaba se mudando pra Itália. E isso também acaba deixando a Stella muito triste, porque no momento que ela mais precisava de uma amiga, no momento que ela mais precisava de um abraço, no momento que ela mais precisava de alguém pra estar do lado dela, ela acabou perdendo essa pessoa, né, porque a prima dela foi embora. E isso foi muito difícil na vida de Stella, né. E quando você pensa, coitada da Stella, né, já sofreu demais, agora não vai acontecer tanta desgraça assim na vida da menina. E o que acontece, gente? Ela acaba descobrindo que ela tem câncer. E é um câncer assim muito agressivo, é um câncer muito raro. E Stella passa agora a viver, a lutar, né, pela vida, a lutar contra esse câncer. Ela entra em tratamento, são tratamentos assim muito sofridos, muito difícil para Stella. Ela só vive do hospital para casa, da casa para o hospital, do hospital para casa, assim, então ela passa meses e meses nessa vida, nessa angústia, nessa incerteza, né, se ela vai conseguir ser curada ou não. E a Stella é muito nova, eu esqueci a idade dela, não sei se era 22 ou 23 anos, assim, é uma menina muito nova e já aconteceu tantas coisas difíceis na vida dela. E realmente, gente, a vida da Stella mudou num piscar de olhos e mudou de uma maneira, assim, muito bombástica, dramática, assim, a personagem sofre demais e, assim, é triste isso, né? E a Stella, né, sai desse tratamento, só que ela tem que ficar um tempo, né, aguardando os resultados do exame pra ver se realmente, né, o câncer dela foi curado ou não. E a Stella, gente, resolveu usar esse tempo, né, esses meses que ela vai ter que esperar esse resultado pra viajar. Então a Stella vai pra Itália, vai rever a prima, né, rever a tia, que há muito tempo ela não vê. A Stella vai pra Itália com esse intuito, né, viver novos ares. E chegando lá na Itália, gente, ela acaba encontrando o Max, né? Ela conhece o Max na praia, ele é salva-vidas dessa praia e é paixão à primeira vista, gente. Tanto da parte da Stella como da parte do Max também. Assim que eles se conhecem, eles se apaixonam e é uma coisa assim que eles não conseguem segurar, é uma coisa assim que surpreende a Stella e surpreende o Max também. Só que, como nada na vida de Stella é fácil, é claro que não seria fácil. Como assim? Ela encontrou o amor da vida dela e pronto, acabou e viveu feliz pra sempre? Não, claro que não, né? Tinha que acontecer uma desgraça, né? O Max, gente, é o melhor amigo da prima dela e a prima dela é caidinha pelo Max. Então vocês imaginam. A Stella não quer magoar a prima, porque ela tem um vínculo muito forte com a prima, né? E uma consideração também, que mancada, né? Se envolver com o paquera da prima. Então ela não quer se envolver com o Max pra não magoar a prima. Só que é difícil, gente, ela se apaixonou pelo Max e o Max também se apaixonou por ela. E o Max não sabe de todos os problemas, né, que a Stella passa, todas as suas dificuldades. E ele acaba investindo nisso e ele parte pra cima, ele quer conquistar a Stella. E assim, é bem complicado pra Stella, sabe? Esse conflito, esse dilema, o que ela vai fazer, se ela vai se envolver com o Max ou não, se ela vai chatear a prima ou não. E fora os outros conflitos que ela tem, né, gente, em relação à doença, em relação ao câncer. Tá certo que ela não revela pro Max, né, que ela tem câncer, ela esconde isso dele, mas ela vive com aquela angústia, né, gente, de quando ela voltar pra Inglaterra, ela vai ter que encarar tudo isso, vai ter que fazer exame pra ver se realmente tá curada ou não do câncer. Então, assim, ela vive nesse dilema meio complicado. Só que, gente, vocês percebem que é uma história muito, assim, um enredo muito envolvente, um enredo que você espera um drama, que você espera um choro, mas esse choro não vem, esse drama não vem. E também a insegurança da Stella acabou me irritando também. Eu não sei se vocês perceberam, mas no mês de junho estava tolerância zero para mulheres inseguras. Mas fora isso, gente, o que eu esperava? Como, né, o livro gira em torno de uma doença, né, de um fato triste, eu esperava um pouquinho mais de drama, tá, gente? O final não me surpreendeu tanto como eu pensei que me surpreenderia. Mas, do resto, assim, é um bom enredo, sabe? Tem uma boa intenção, mas eu acho que o desenrolar da história, o desenvolvimento da história, não é um desenvolvimento, assim, tão marcante. Não é um livro que você pega pra ler, gente, e não consegue mais parar de ler. Teve momentos, assim, nesse livro que eu tive mesmo uma ressaca literária. Eu comecei a ler ele, ler outro livro, porque ele acabou ficando um pouco cansativo, tá? Mas é isso aí, gente. Essa é a minha opinião em relação a esse livro. É uma opinião muito pessoal, tá? Mas eu esperava um pouquinho mais
desse livro. Agora a coisa tá melhorando. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro assim bem fininho. Eu queria que ele fosse um pouco mais grosso, porque assim, eu terminei de ler super rápido esse livro por conta da dinâmica da história também, que é um livro muito envolvente, com uma história bem dinâmica, que você começa a ler quando você já viu, puf, acabou a história, acabou o livro, assim, passa num piscar de olhos esse livro. Estou falando de Gelo Negro, da autora Beck Fitzpatrick. Essa autora aqui, gente, pra quem não conhece, duvido que alguém não conheça essa autora, né, mas tudo bem. Ela é autora daquela série muito famosa chamada Sussurro. E esse aqui é um livro, assim, bem diferente do que ela escreveu, né? Mas, assim, tem aquela mesma característica da autora de ser um livro envolvente mesmo. Um livro cheio de amarras, né? Cheio de segredos, cheio de reviravolta, assim. É bem a carinha da Becca mesmo. Esse livro conta a história da Bridie. A Bridie é uma moça, gente, que se preparou o ano inteiro, tanto fisicamente como psicologicamente também, para percorrer as trilhas de uma montanha, as montanhas de... esqueci o nome das montanhas? Teton. Das Cordilheiras Teton, que é umas montanhas muito geladas que tem na cidade dela. Então ela se preparou o ano inteiro para fazer essa trilha, juntamente com essa amiga, a Kirby, que é uma amiga de infância, elas são inseparáveis. Tá certo que a Kirby não queria fazer esse passeio com ela, a Kirby queria ir pro Havaí, queria praia, queria sol, mas a Bridie conseguiu convencer a amiga, né? Porque a Bridie também, gente, ela tinha uma meta para atingir. O ex-namorado da Bridie estaria também, né, nesse passeio, nessas férias. Então ela queria provar pro ex-namorado que ela também era capaz de enfrentar essa trilha, né? Porque era um percurso bem complicado, de 65 quilômetros. Então assim, você tinha que ter preparo físico para conseguir enfrentar tudo isso. Então ela queria provar para ele que ela também conseguia, né? Ela tinha um certo despeito, né, com o término do namoro dela. Então ela queria provar para ele que ela já era adulta e conseguia fazer isso. Então ela conseguiu convencer a amiga. E as duas partiram, né, para essas férias. Só que antes de chegar no destino, antes de chegar na cabana que elas estariam hospedadas, né, durante essa aventura, elas acabam pegando uma tempestade assim muito forte, e elas acabam ficando na estrada. O carro delas não vai pra frente, não vai pra trás, e ele acaba ficando soterrado pela neve. Então elas não podem ficar ali no carro, porque elas podem morrer congeladas. Então elas saem caminhando pela floresta sem destino para encontrar um abrigo, né, para encontrar um lugar, para encontrar ajuda, até que elas encontram, né, uma cabana. E nessa cabana elas são recebidas por 2 homens. Só que no início esses 2 homens não querem ajudá-las, né? Elas não entendem o porquê de tudo isso, mas no fim eles acabam recebendo as moças, né? Senão elas iriam morrer de frio mesmo. E em conversa, né? Durante a conversa entre que eles estavam se conhecendo, a Bridie acaba revelando pra eles, né, o que ela tá fazendo ali nas montanhas, que ela foi passar férias com a amiga, que ela conhece bem a montanha, né, que ela conhece todos os atalhos, que ela conhece todas as trilhas, que ela tá super bem preparada. E isso acaba incriminando a coitada, né, isso acaba colocando a Bridie numa enrascada. Porque esses 2 homens, na verdade, gente, eles são 2 foragidos da justiça, e eles estão ali se escondendo, né? A polícia tá procurando eles estão ali nas montanhas escondidos. Só que eles não sabem como sair dali, e eles querem muito sair dali. Então eles usam a Bridie, né, como um passaporte de fuga, né? Então eles acabam sequestrando a Bridie e a amiga dela, para que elas ajudem eles a saírem daquelas montanhas, né? Então, assim, a partir desse momento, a Bridie e a amiga começam a sofrer demais, porque esses 2 homens são homens violentos, são assassinos. Elas começam a descobrir coisas da vida deles, assim, que deixam elas muito assustadas. Então, né, a Bridie tem que lutar pela sobrevivência, não só dela, né, como da amiga dela também. E ela passa momentos difíceis, sabe? Momentos, assim, muito complicados, e é uma história assim super envolvente, é uma história que tem uma reviravolta, que tem um final assim surpreendente, um final assim que eu não esperava, e eu gostei demais dessa história e eu super indico a leitura desse livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, na verdade são vários livros. Lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês que no mês de junho eu li um livro de uma autora e eu gostei tanto dessa autora que eu acabei lendo outros livros dela? Pois bem, eu li um livro, gente,
de uma autora, que eu gostei tanto desse livro, que aí eu fui pesquisar sobre a autora, descobri outros livros dela e descobri que ela tem uma série e acabei lendo essa série. Não li a série toda, tá? Não li o último livro, eu arreguei, tá? No último livro, mas depois eu falo o porquê. Mas o resto eu li e adorei demais essa série. Mas eu tenho que falar pra vocês quem é o responsável disso tudo, que foi esse livro. Através desse livro eu conheci essa autora. Só que eu não vou falar da história desse livro agora. Por quê? Porque ele é o ganhador do mês de junho, então eu vou deixar ele para depois, mas é claro que eu tenho que apresentar para vocês o culpado disso tudo. Eu estou falando de Redenção de um Cafajeste, da Nana Pavolli. Esse livro aqui foi o responsável de eu, né, ter lido 5 livros da Nana esse mês. Só que antes de falar do primeiro livro da série, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a série em si. Essa série se chama Segredos. E conta a história, né, de uma família muito rica e poderosa que vive em Minas Gerais, numa cidade fictícia, né, a cidade se chama Florada. E essa série conta, né, a história de amor dos homens que fazem parte dessa família, né? São 5 irmãos. Cada livro vai contar a história de amor de cada um deles. E essa história, gente, né? Essa série acabou me lembrando muito uma série de uma autora que eu gosto demais, que é a Bella Andre, né? E me lembrou muito a série da família Sullivan, né? Vocês sabem que eu sou apaixonadíssima pela família Sullivan. E pra mim, a família Falcão é a substituta à altura da família Sullivan. A família Falcão, pra mim, é a família Sullivan brasileira. Pra quem gostou, né, da série da Bella Andre, com certeza vai gostar dessa série, porque é uma série muito boa, mas muito boa mesmo. E o primeiro livro, né, dessa série se chama Proibida, que tem essa capinha fofíssima aqui. Pra falar a verdade, todas as capas da Nana são capas lindas e maravilhosas. Uma mais linda que a outra, e essa nem é tão mais bonita. Depois eu vou mostrar pra vocês as outras que são mais bonitas ainda. Esse Proibida, gente, é o seguinte. Antes de eu falar sobre a história, né, desse livro em si, a gente tem que voltar lá pro passado da família Falcão, lá nos primórdios, né, onde tudo começou, através do patriarca da família, né, que é o Mário Falcão. Logo no começo da sua carreira, né, quando ele estava ainda construindo, né, o seu império, ele tinha um inimigo, que era o vizinho dele, né, o vizinho de propriedade dele, que tinha um sítio, né, muito próximo, né, à fazenda dele, e eles eram inimigos, porque assim, o Mário Falcão se casou com uma moça que era apaixonada por esse rapaz. Então, a rivalidade entre eles era muito grande. Com o tempo, né, esse rapaz, ele acabou se casando com outra, constituindo uma família também, mas ele passou por algumas dificuldades financeiras e acabou perdendo a propriedade dele. E o Mário Falcão também comprou a propriedade dele e passou, né, a integrar essa propriedade à fazenda Falcão. Só que a rivalidade deles, gente, perdurou durante muitos anos, mesmo depois, né, que esse rapaz morreu, deixando, né, a sua esposa viúva com a sua filha. Mesmo depois da morte dele, viúva, assim, criou um ódio muito grande pela família Falcão. Ela tinha um ódio mortal pelo Mário Falcão. E hoje o Mário Falcão, por conta de um acontecimento do passado, nem administra mais os negócios da família, né? Quem administra é o filho dele mais velho, mas depois eu falo pra vocês sobre isso. Esse desejo de vingança acaba acarretando muita tristeza, né, para todos os integrantes dessa família, e é o grande foco dessa série, né? A vingança é o grande foco da série Segredos, né? Fora os segredos, né, que todos eles têm algum segredo. Mas vamos à história do primeiro livro. O primeiro livro conta a história do Joaquim, que é o mais novo, né, da família Falcão. Só que antes, né, de eu falar do Joaquim, eu tenho que falar da Gabi, a Gabriela, que é a única integrante mulher da família Falcão. Só que a Gabriela, gente, ela não é filha legítima do Mário Falcão. A Gabriela foi abandonada, né, na fazenda Falcão e foi criada, né, pela família Falcão. Ela foi adotada como se fosse, né, fizesse parte realmente da família, e ela se tornou, né, uma Falcão também. Só que o que acontece, gente? A Gabriela e o Joaquim se apaixonam. Desde cedo, desde muito novos, né? Assim, o sentimento da Gabriela pro Joaquim sempre foi diferente do sentimento que ela tinha pelos outros irmãos. Pelos outros irmãos, realmente, ela tinha aquele afeto de irmão, mas com o Joaquim a coisa era diferente. Realmente, ela era apaixonada pelo Joaquim. E Joaquim também, gente, sempre foi apaixonado pela Gabriela.
E os dois vivem, gente, nesse conflito, nessa luta de não se envolverem, pra não magoar a família, porque por mais que eles se amem, eles não conseguem ficar separados, eles têm aquele medo, né, de chocar a família, porque eles são irmãos, né, por mais que eles não sejam, né, irmãos de sangue, que sejam irmãos adotivos, eles ficarem juntos seria um choque muito grande pra família, e como a família deles era uma família muito unida, eles tinham medo, né, de se revelar e de se entregar, na verdade, pra esse amor. Só que o tempo vai passando, o Joaquim se torna um homem e a Gabriela passa um tempo fora, né, estudando, fora da cidade, até que ela resolve voltar, ela está de volta, ela resolve largar a faculdade, ela não quer mais saber da faculdade, ela quer ficar perto da família dela, só que a Gabriela volta, né, com o intuito de conquistar o Joaquim, que ela acha que tá na hora deles revelarem pra família, né, que eles se amam. Então a Gabriela volta com esse intuito, né, de ficar com o Joaquim mesmo. E o Joaquim, gente, fica a todo momento, assim, lutando contra isso. Quando a Gabriela volta, assim, ele sofre demais. Pra ele é um martírio terrível ficar perto da Gabriela. Ele gostava quando ela tava bem longe dele, que ele não poderia vê-la. Só que conviver com a Gabriela, ver a Gabriela todo dia, acabou voltando à tona todos os sentimentos que ele tinha pela garota. E a luta é difícil, gente, é complicada, é uma história assim muito envolvente. Eu sofri demais com esse casal, eu torci demais por eles, sabe? Porque é complicado, é difícil, assim, não é fácil, né, pra eles como irmãos adotivos se apaixonarem, né? Então, assim, foi bem complicado. É uma história cheia de ciúmes, assim, porque o Joaquim sente muito ciúmes da Gabriela, mas ele não pode se revelar, ele não é namorado dela, sabe? Então ele faz aquele papel de irmão ciumento, sabe? E ela começa a provocá-lo, assim, é complicado o negócio, gente. Só que antes de eu terminar o desfecho dessa história, eu tenho que falar de um personagem, gente, que é introduzido nessa série, que pra mim é um personagem, assim, singular. É um personagem, assim, é um personagem coadjuvante, sabe? Mas que pra mim é um dos personagens, assim, mais legais dessa série. É um personagem, assim, totalmente cômico, totalmente caricato. É um personagem, assim, totalmente fora do contexto, fora do eixo, mas é um personagem que eu me apaixonei demais, que é a Tininha. Que é um personagem que quando você lê o livro você fala, gente, não é possível que existe uma pessoa desse jeito, mas a Tininha é muito engraçada. Eu acho que a Tininha, ela traz pra série uma leveza. Porque a série, né, ela aborda assuntos complicados, assuntos difíceis, não só a história do Joaquim e da Gabi, tem outros assuntos também. Apesar de ser um personagem totalmente maluca, totalmente doida, é um personagem, assim, muito legal e eu amo a Tininha, tá, gente? Adorei demais a Tininha. Agora nós vamos falar do segundo livro, tá bom, gente? Cadê o segundo livro? Que se chama Ferida. Esse livro aqui vai contar a história do Theo, que é o mais velho, né, da família Falcão. O Theo, como eu já disse pra vocês, ele assumiu os negócios da família depois que o pai sofreu um acidente. É o Theo que administra todo o império da família Falcão. E o Theo é uma pessoa assim, gente, bem dura, sabe? É uma pessoa assim muito séria. E o Theo é um dominador nato, gente. Não só na parte amorosa, como na parte profissional também. Tudo tem que ser do jeito dele, a última palavra tem que ser dele. O Theo, assim, é uma pessoa implacável. Até que a Eva entra na vida dele. A Eva é filha, né, dessa grande inimiga da família Falcão. A Eva, na verdade, entra na família dele como uma espiã. A Eva, gente, ela foi criada também com ódio muito grande pela família Falcão, porque desde pequena ela teve aquela bendita lavagem cerebral da avó e da mãe, né, falando mal da família Falcão, que tiraram tudo delas, que deixaram ela na miséria e não sei o que. Então ela cresceu tendo um ódio muito grande pela família Falcão. Então ela entra na vida do Theo como uma espiã mesmo, pra se envolver amorosamente com ele mesmo, pra se casar com ele, pra tirar toda a fortuna dele, deixar ele na miséria. Então, assim, ela entra na vida do Theo pra fazer desgraça mesmo. A intenção dela e da mãe dela é se vingarem mesmo e o Theo será a porta de entrada pra isso. Só que a Eva, gente, não esperava, era se apaixonar pelo Theo. Ela acaba, né, depois que ela passou a conviver mais com o Theo, conheceu o Theo, a família dele, ela ficou apaixonadíssima por ele, porque ela conheceu o outro lado do Theo, né? E o Theo também se apaixonou pela Eva. E pro Theo, gente, assim, é um conflito grandioso, porque o Theo,
por mais que ele se envolveu com muitas mulheres, né, ao longo de sua vida, ele nunca se apaixonou. Esse sentimento, assim, de amor, de paixão, é um sentimento novo pra ele, sabe? E ele acaba ficando muito surpreso, né, de ter se apaixonado pela Eva, e principalmente, gente, porque a Eva tem praticamente a metade da idade dele, né? O Theo tem 42 anos e a Eva tem 22 anos, 23 anos, assim. Ela tem metade da idade dele, né? Ela poderia ser filha dele. Então, isso para ele também é um conflito muito grande, mas ele não consegue resistir, ele não consegue lutar contra esse amor e eles acabam se envolvendo e é uma história muito linda. O Theo e a Eva, para mim, é o meu casal preferido dessa série. É o casal que eu mais amei nessa série. E depois, gente, que a Eva se apaixonou pelo Theo, ela deixou de lado esse desejo de vingança. Então, ela não compactuou mais com a mãe. Ela desistiu disso tudo, porque ela não queria fazer mal pro Theo, nem pra família dele. E no segundo livro, porque assim, como eu já disse, esse livro é uma série. Mas dentro dessa série tem uma duologia. E a duologia é o Ferida, que é o Ferida 1 e o Ferida 2, que eu vou falar com vocês agora. Que capa linda! O Ferida 2 continua contando a história do Theo e da Eva, só que ele tem um foco maior para a bendita da vingança, né? E vingança! O Theo, nesse livro, gente, ele acaba descobrindo que a Eva, na verdade, né, faz parte da família Amaro, né, que é a família rival da família deles, né, os Falcões também gostam dos Amaro, né, e que a Eva é uma Amaro e que a Eva compactuou contra ele, contra a vida dele, contra a família dele, e Theo fica muito revoltado, ele fica muito chateado de saber que a Eva, na verdade, é uma inimiga dele, que entrou na vida dele com falsas intenções, né, na verdade, tudo que ele viveu, tudo que ele sonhou foi construído em cima, né, de uma mentira, e Theo é uma pessoa assim muito íntegra, nunca gostou de mentiras e isso acaba abalando demais Theo. E nesse livro, gente, a Eva sofre demais. Gente, como essa personagem sofre. Eu sofri junto com essa personagem, eu chorei, vocês não estão entendendo como eu chorei nesse livro, gente. A Eva, gente, depois que o Theo descobre a traição dela, ela come o pão que o diabo amassou, vocês não estão entendendo. O Theo é implacável, gente, é implacável. E a Eva, por ela saber, né, que ela entrou na vida do Theo pra fazer realmente maldade, né, pra realmente ela entrou, né, com segundas intenções, ela acaba vivendo tudo isso, gente, calada. Ela não se importa porque ela acha que realmente ela merece aquilo, que realmente, né, ela não deveria ter feito aquilo, e ela sofre demais, gente, você não tá entendendo. E ela sofre tudo isso calada com a intenção de reconquistar o marido. Pra mim, gente, o Ferida 2 é o livro mais lindo dessa série. É o livro, assim, mais fofo dessa série. É o livro, assim, mais marcante, assim, sabe? Assim, todos esses livros têm a sua carga dramática, mas pra mim esse é o mais dramático da série, é o que mais mexeu comigo e é o que eu mais gostei. Tanto é que o Theo e a Eva são meus personagens favoritos. E nada foi fácil pra Eva, sabe, gente? E também não foi fácil pro Theo, sabe? Viver nesse conflito com a Eva, né? Porque ele, como assim? Ele ama a mulher, da noite pro dia ele descobre que a mulher traiu ele, que a mulher, na verdade, entrou na vida dele porque ela queria destruir a família dele. Não foi também nada fácil pro Theo. E é um livro encantador. Agora, o terceiro livro, que se chama Seduzida, que tem uma capa linda também. Vai contar sobre a história de mais um integrante, né, da família Falcão, que é o Mika. Gente, o Mika é dos filhos, né, da família Falcão, é o filho rejeitado. O Mika sempre foi rejeitado pelo Mário Falcão. E ele nunca entendeu, né, por que o pai dele rejeitava tanto ele. O pai dele também era violento com ele. Diferente, né, dos outros irmãos, que ele nunca agiu com nenhum tipo de violência. Só que com o Mika ele era muito violento. Ele não escondia de ninguém que ele não gostava do Mika. E como uma criança, uma adolescente, ele não conseguia entender, né? Ele acabou se tornando um rapaz revoltado, um adolescente, assim, super problemático, que só queria beber, só queria fumar, assim, só procurava más companhias. O Mika, assim, era uma curva de rio, um bad boy assumido, assim, um garoto totalmente revoltado por conta disso, né? Desse trauma, desse distanciamento que ele tinha com o pai.
Depois que ele cresceu, ele acabou descobrindo o porquê de tudo isso, né? Na verdade, o Mika, ele era filho da mãe, né? Da mulher do Mário Falcão, com aquele inimigo deles que eu falei pra vocês. Então, ele era fruto, né, da infidelidade da mãe. E isso acabou trazendo consequências, né, para a vida do Mika, né? Sobrou tudo para ele, né? Ele acabou sofrendo por conta dos erros da mãe. E quando ele completou 18 anos, acabou acontecendo uma desgraça na família Falcão, que o Mika acabou indo embora. Ele fugiu, né, da cidade, e a família nunca mais soube do paradeiro dele, se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele tinha se tornado, né, um homem direito, um homem íntegro, ou se ele tinha se entregado, né, às drogas, às bebidas. Então, assim, a família não sabia do paradeiro do Mika. A família, né, colocou investigadores atrás, mas não obteve sucesso, até que o Mika está de volta, né, ele volta no segundo livro, que é o Ferida 2, que ele volta com a intenção de ajudar os irmãos, porque ele acaba descobrindo algumas coisas, né? E ele acaba voltando na cidade para poder ajudar os irmãos. E ele aproveita, né? Ele está de passagem, é claro, né? Ele não veio para a cidade, ele não está de volta, né? Porque ele não quer reencontrar o pai, ele não quer reviver nada do passado dele. Na verdade, ele está ali só para ajudar, ele está de passagem. Só que ele acaba ficando. E a Valentina foi uma amiga do Mika, da época de escola. Na verdade, nem era amiga, era uma conhecida dele, que estudava no mesmo colégio que ele. Só que eles nunca foram amigos de verdade, eles eram, assim, meros conhecidos. E a Valentina tem um ódio muito grande pelo Mika. E ele, gente, não consegue entender por que a Valentina tem esse ódio dele, por que ela tem essa mágoa dele. E a Valentina tá totalmente mudada. Na época que o Mika conhecia a Valentina, na época do colégio, ela era gorda, desajeitada, usava óculos. Era, assim, uma menina, assim, muito inteligente, mas não era uma menina bonita, sabe? Não era o tipo de menina que ele se envolveria, né? Porque o Mika era um bad boy que saía com todo mundo. Mas ele nunca se envolveria com a Valentina. E ele não entende, gente, a mágoa que a Valentina tem por ele. E isso acaba atraindo muito o Mika. Quanto mais ela foge dele, mais ele quer provocá-la. E a Valentina hoje, gente, tá totalmente mudada. Ela tá linda, ela tá maravilhosa. Ela emagreceu. Fez cirurgia nos olhos, né? Hoje ela não usa mais óculos. Então, assim, a Valentina se tornou uma mulher muito linda. E ele tenta, né? Mesmo sabendo que ela é noiva, porque a Valentina é noiva e está prestes a se casar. Mesmo sabendo disso, isso não é um empecilho pra ele. Ele assedia a moça mesmo, ele paquera ela mesmo. E quanto mais ele paquera a Valentina, mais ódio a Valentina tem dele e ele não consegue entender. E essa história também é uma história que tem um grande segredo por trás disso. Logo no começo do livro você já mata a charada disso tudo, mas assim, é uma história também muito marcante, é uma história também muito linda. E como eu disse, gente, a Tininha, que é essa personagem coadjuvante que eu amei, ela faz parte de todos os livros. E nesse livro em especial, ela tá, gente, impagável, sabe? O papel dela nesse livro é um papel, assim, primordial. E eu gostei demais de ler esse livro e de reler um pouco mais sobre, né, a Tininha. E, mais uma vez, a Tininha arrasou nesse livro. E o quarto livro da série, gente, que eu não li, mas eu tenho a capa. Capa linda, maravilhosa. Esse é o Rendida, gente. Por que eu não li o Rendida? É o seguinte, esse conta a história do Pedro e do Heitor, que são, assim, inseparáveis, sabe? Eles não são gêmeos, mas desde cedo eles sempre fizeram tudo junto. Tudo junto mesmo, gente. Tudo. Até namoradas eles dividiam. Então essa história vai contar a história desses dois irmãos com uma determinada moça. Então eu achei, assim, muito pra minha cabeça. Eu achei que eu não ia assimilar isso, que eu não ia gostar disso, porque... Pense bem, gente, com quem que essa bendita mulher ia ficar? Se ela se envolveu com os dois? Não quero saber, não li mesmo. Não por preconceito, de forma alguma, não é por causa do preconceito, mas tem coisa assim que pra mim não casa, sabe? Eu acho que nesse caso não ia dar muito certo, por isso que eu não li esse livro dessa série, tá? Apesar de amar a Família Falcão, amei todos, né? Todos eles, eu arreguei na hora de ler esse livro, tá bom? Mas vamos ao ganhador do mês de junho, que foi um livro, assim, maravilhoso, da Nana também, como eu já disse pra vocês. Foi um livro, gente, que eu li
sem grandes pretensões. Eu nem esperava tanto desse livro. Pra falar a verdade, gente, eu nem conhecia essa autora. Depois que eu fui ler sobre ela, descobri, né, que ela é uma das autoras mais lidas no Amazon, que ela é muito famosa, ó, e eu nem sabia, tá? Mas tá explicado por quê, gente. Todas as histórias da Nana que eu li são histórias envolventes, são histórias marcantes. Apesar da Nana tender, né, para a parte mais erótica, né, para um livro mais sensual, a Nana ela tem classe para escrever, né? Ela tem tato. Ela sabe escrever de uma maneira que não deixa tão chocante assim, sabe? Salvo uma cena que tem, eu não lembro se é no Ferida 1 ou se é no Ferida 2, que tem uma cena ali que eu achei chocante, achei essa cena muito excessiva, não gostei dessa cena, tá? Não pulei, mas também senti vontade de pular a bendita dessa cena, porque eu não gostei mesmo, pra mim foi, sabe, bem chatinho mesmo, mas fora isso, gente, a Nana, ela tem muita classe pra escrever e ela sabe te envolver e ela escreve livro, ela escreve personagens que, assim, não tem como você não se apaixonar pela Nana. Mas vamos lá, vamos falar, né, da rendição de um Cafajeste, que no mês de julho vai sair o segundo livro e eu tô louca pra ler. Esse livro aqui, na verdade, gente, é uma trilogia. E esse é o primeiro livro. Ele vai contar a história de 3 grandes amigos e esse começa a contar a história do Arthur, né, que faz parte desse trio de amigos, né? O Arthur, ele é uma pessoa muito rica, uma pessoa, assim, muito influente. O Arthur é dono de uma revista, né, masculina muito conceituada. E o Arthur, gente, gosta de viver a vida, sabe? É o típico cafajeste mesmo, sabe? Parece que ele gosta mesmo de ser cafajeste. É uma pessoa que cada dia tá com uma mulher, ele nunca se envolve amorosamente com ninguém, ele só quer saber de aproveitar a vida mesmo, ele só quer saber de se aproveitar das mulheres mesmo, ele só quer viver. O negócio do Arthur é viver, o negócio do Arthur é ser feliz. Até que um dia a Maiana acaba entrando na vida do Arthur e acaba mudando tudo isso. A Maiana, gente, ela entra na vida do Arthur por conta de um determinado, né, episódio, de uma determinada situação, que eles acabam se conhecendo. Porque se não fosse por essa situação, eles jamais se conheceriam. Por quê? Porque eles são, gente, de mundos completamente diferentes. São mundos completamente distintos. Numa vida normal, eles jamais se encontrariam. Mas por conta, né, desse determinado acontecimento, eles acabaram se encontrando. A Maiana é uma menina, assim, totalmente trabalhadora, totalmente batalhadora. Ela cuida sozinha da casa dela, ela mora com a mãe dela e com a irmã dela, que são 2 desvairadas, 2 loucas. Vocês não estão entendendo. A Maiana, ela tem uma irmã mais nova, que é totalmente avoada, assim, totalmente sem juízo. Ela tá naquela fase de querer curtir a vida também, e ela acabou virando garota de programa, né? Só sai com gente rica mesmo. E por mais que a Maiana tenta dar conselho pra irmã, tenta ajudar a irmã pra sair dessa vida, porque assim, a Maiana é uma menina muito íntegra, sabe? É uma menina de princípios. E ela não quer esse caminho pra irmã, ela não quer essa vida pra irmã. E por mais que ela tente ajudar a irmã, aconselhar, a irmã não quer saber de ouvir conselho, ela quer mais sair com pessoas ricas, ganhar joias, roupas, sair daquela vida, né? Elas moram em Nova Iguaçu, né? Numa casa bem humilde, ela quer sair dali, então assim, ela não liga muito pelo que a Maiana fala. Na verdade, entra por um buraco, sai pelo outro, ela não quer nem saber. E a mãe da Maiana, que deveria, né, ajudá-la nisso tudo, é a mais louca ainda. Ao invés de aconselhar a filha a tomar tento, né? Ao invés de aconselhar a filha a ser uma menina direita, aí que ela incentiva mesmo, ela acha que a menina tá certa mesmo, que ela tem que casar com um homem rico mesmo, assim, são 2 malucas, gente, vocês não estão entendendo. A Maiana sozinha luta contra essas 2 malucas, mas a Maiana sempre foi uma boa filha, independente disso, né? Ela sempre trouxe sustento pra casa. E ela acaba, né, conhecendo o Arthur. E o Arthur, gente, fica assim, surpreendido. Por quê? Todas as mulheres que se envolvem com o Arthur, porque assim, o Arthur tem mulheres a todo momento, sabe? As mulheres caem na vida dele como se fosse chuva. E por mais que ele se envolva, né, com as mulheres, ele sabe, né, que as mulheres, na verdade, estão com ele com alguma intenção, né? Ou pela riqueza dele, ou para sair na capa de alguma revista dele. Nada é por amor, porque gosta dele. Mas também ele nem queria, ele nunca quis se envolver com ninguém, né? Na verdade, o Arthur,
E sempre quando ele se envolve com uma mulher, ele nunca tem intenção de se apaixonar, de gostar de alguém, de casar. Na verdade, ele foge disso, igual o diabo foge da cruz, tá? A avó dele, inclusive, é a primeira a falar pra ele, foge mesmo, não se envolva com mulher nenhuma presta. Então, assim, ele cresceu, né, com essa mentalidade, né? E quando ele conhece a Maiana, gente, ela acaba surpreendendo o Arthur, porque assim, por mais que ele seja rico, lindo, maravilhoso, que seja uma pessoa de prestígio, isso não atrai a Maiana. Ela não se sente atraída por ele por conta disso. Pra ela não faz diferença se ele é rico, se ele é pobre, se ele é influente ou não. E isso deixa Arthur muito intrigado, né? Porque inicialmente ele tenta conquistá-la, né? Com seu dinheiro, com a sua riqueza. Isso pra ela, ó, não faz diferença nenhuma. E ele coloca um objetivo na vida dele, de conquistar a Maiana. Porque tem algo nela que mexeu com ele não sabe dizer o que é, ele não consegue explicar o que é. E ele acha que ele vai perder isso assim que ele se envolver com ela, assim que ele, né, levar a Maiana, na verdade, pra cama, que depois que ele satisfazer os desejos dele, ele vai acabar esquecendo a moça. Mas só que nada é fácil pra você, querido. A Maiana, gente, é duro na queda. É uma moça de princípios, ela não vai sair com qualquer um, ela não vai pra cama com qualquer um, então o Arthur sofre, mas sofre na mão da Maiana e eu gostei de ver. E através da Maiana ele acaba conhecendo o amor, gente, um sentimento que ele nunca teve na vida dele e ele acaba se apaixonando perdidamente por ela e ela também acaba se apaixonando por ele. E esse livro é demais, esse livro é muito envolvente e eu adorei demais esse livro. Super indico a leitura dele. Em julho vai lançar o segundo, que com certeza eu vou ler. E a Nana é uma autora maravilhosa. Adorei conhecer, né, os livros da Nana e indico pra vocês, pelo menos esses que eu li, eu coloco a mão no fogo, que são livros muito bons. E é isso aí, gente! Esses foram os livros que eu li no mês de junho. Espero muito que esse vídeo não tenha ficado longo. Espero que vocês possam comentar também, que vocês me sigam no Instagram. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam voltar mais vezes e até o próximo vídeo. Tchau! No malahini ohana.